Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa história se passa nos anos 60, uma época em que o rock começava a dominar o mundo, as rádios decidiam o destino de bandas inteiras e qualquer garoto com uma guitarra achava que podia mudar a própria vida com 3 acordes e uma boa letra. É nesse clima que conhecemos um grupo de amigos de uma cidadezinha esquecida do mapa. Gente comum, com empregos normais, vidas previsíveis, até a música entrar em cena. Eles não começam querendo fama mundial, nada disso. No início é só diversão. Ensaios improvisados, apresentações pequenas, shows em festas locais. A banda nem tem um nome definitivo, o equipamento é básico, o talento ainda está sendo lapidado. Mas tem algo ali que chama a atenção: química. Aquela combinação rara de energia, carisma e som que gruda na cabeça de quem escuta. E então surge a música certa, aquela canção que muda tudo. Uma batida contagiante, simples, mas impossível de ignorar. Uma música que faz o pé bater no chão sem pedir permissão. Quando eles tocam essa música pela primeira vez, ninguém ali imagina que aquele momento vai ser o início de uma avalanche. Mas é exatamente isso que acontece. A banda surge quase por acaso. Um grupo de rapazes comuns, cada um com sua vida simples, seus trabalhos normais e nenhuma expectativa real de virar algo grande. Eles tocam porque gostam, porque a música é uma forma de escapar da rotina, de se sentir diferente por algumas horas. Os ensaios são improvisados, cheios de erros, risadas e tentativas frustradas de fazer algo soar bem. Não existe perfeição, só vontade. Nesse início, fica claro que eles não são estrelas, estão longe disso. Falta técnica, falta experiência, falta até um nome definitivo para a banda. Cada um tem uma ideia diferente, ninguém entra em acordo, e isso já mostra que, apesar da amizade, eles são bem diferentes entre si. Alguns sonham alto, outros só querem se divertir, e tem quem nem pense muito no amanhã. O ambiente musical da época começa a aparecer aos poucos. O rock está mudando tudo, o rádio manda mais do que qualquer outra coisa, e tocar uma música que agrade o público certo pode abrir portas inimagináveis. Mesmo assim, para eles, isso ainda parece distante. É como se aquele mundo fosse para outros, não para garotos de uma cidadezinha esquecida. Tudo começa a mudar quando surge a música. Aquela canção que parece simples demais para causar impacto, mas que tem algo especial. A batida é contagiante, o refrão gruda na cabeça e quando eles tocam, as pessoas reagem de um jeito diferente. Pela primeira vez, o público não só escuta, ele sente. É nesse momento que o filme deixa claro que algo importante está nascendo ali. A apresentação, que deveria ser apenas mais um show comum, acaba se tornando um divisor de águas. O público responde, vibra, canta junto, pede mais. Os olhares entre os integrantes mudam. Aquela sensação de "acho que isso deu certo" começa a surgir. Ainda não é fama, mas é a primeira vez que eles percebem que podem ser mais do que apenas uma banda local. É também nessa fase que começam os primeiros sinais de conflito, pequenos, quase imperceptíveis, mas presentes. Quem manda na banda? Quem decide o repertório? Quem leva o crédito pela música? No começo, tudo é empurrado para debaixo do tapete, porque o clima ainda é de empolgação. Mas as diferenças já estão ali, esperando a chance de aparecer. Antes, eles eram só caras comuns. Agora começam a se ver como algo maior. A música passa a ser encarada com mais seriedade. O ensaio deixa de ser brincadeira e vira compromisso. O sonho começa a tomar forma, mesmo que ninguém ainda tenha coragem de dizer isso em voz alta. E então, surge o primeiro contato com o mundo real da indústria musical. Um empresário aparece, alguém que enxerga potencial, que fala bonito, que promete oportunidades. Ele não surge como vilão, mas também não como salvador. Ele representa o sistema. Se vocês quiserem crescer, terão que se adaptar. Mudar o visual, o nome, a postura. E isso já gera desconforto. A banda aceita, meio sem entender totalmente o que isso significa. Afinal, quem recusaria uma chance dessas? É o primeiro passo para fora da cidade, para fora da vida comum. Só que esse passo, apesar de empolgante, também é o início da perda de controle sobre o próprio sonho.
Com o novo empresário assumindo as rédeas, a transformação é imediata. A banda ganha um nome definitivo, um visual mais vendável, figurinos pensados para chamar a atenção e um discurso pronto para entrevistas. Eles começam a entender que, naquele mundo, não basta tocar bem, é preciso parecer certo. A identidade passa a ser moldada conforme o que o mercado quer ver. A música, que antes era apenas uma canção divertida, vira um produto. Ela começa a tocar no rádio, primeiro timidamente, depois sem parar. Cada vez que os integrantes escutam a própria música tocando, a sensação é surreal. É como se a realidade estivesse atrasada em relação ao que está acontecendo. Eles ainda se veem como garotos comuns, mas o mundo já os trata como estrelas. As viagens começam. Hotéis, palcos maiores, públicos desconhecidos. Cada show é maior que o anterior e a reação das pessoas cresce junto. Fãs gritam, pedem autógrafos, querem fotos. A banda começa a sentir o gosto da fama, e esse gosto é aliciante. É impossível não se empolgar quando centenas de pessoas cantam sua música em coro. Mas é exatamente aí que as rachaduras começam a ficar mais visíveis. O cansaço aparece. A rotina vira estrada. Passagem de som, show, dormir mal e repetir tudo no dia seguinte. Aquela alegria espontânea do começo começa a dar lugar à obrigação. Tocar deixa de ser só prazer e vira trabalho, e nem todos lidam bem com isso. Cada integrante reage de um jeito diferente ao sucesso. Alguns se adaptam rápido, gostam da atenção, da sensação de poder e reconhecimento. Outros começam a se sentir perdidos, deslocados, como se estivessem vivendo o sonho errado. A amizade, que antes segurava tudo, começa a ser testada. Quem aparece mais? Quem fala nas entrevistas? Quem o público reconhece primeiro? Pequenas coisas viram grandes problemas. Comentários atravessados, olhares tortos, silêncios desconfortáveis. Ninguém diz nada diretamente, mas todo mundo sente. O empresário, por sua vez, continua empurrando a banda para frente. Para ele, aquele momento é agora. O sucesso tem prazo de validade e, se não for explorado ao máximo, acaba. Não existe espaço para dúvidas ou pausas. Ele enxerga números, contratos, oportunidades. O lado humano fica em segundo plano. A pressão aumenta quando eles percebem que o sucesso pode ser curto. Uma música só pode não ser suficiente para sustentar uma carreira. A indústria quer mais, outro hit, outra apresentação memorável, outra estratégia de marketing. A banda sente o peso de ter que provar que não é apenas uma moda passageira. E no meio disso tudo, surge a pergunta que ninguém quer fazer. E se isso acabar amanhã? O sonho está no auge, mas a sensação de instabilidade é constante. Tudo parece incrível por fora, mas frágil por dentro. A banda cresce, mas se afasta. As decisões passam a ser tomadas por outras pessoas. O controle escorre pelos dedos, e quando eles percebem, já estão dentro de uma engrenagem difícil de parar. O brilho dos palcos começa a esconder o desgaste emocional. O que antes era união, agora exige esforço para se manter. Ainda existe música, ainda existe sucesso, mas a essência já não é a mesma. O sucesso, que antes vinha em ondas constantes, começa a dar sinais de cansaço. A música ainda toca, os shows continuam, mas já não existe a mesma explosão de antes. A indústria musical é rápida, impaciente, sempre em busca da próxima novidade. A banda sente isso no ar. Os olhares ao redor já não são tão atentos. O entusiasmo começa a esfriar. Dentro do grupo, as tensões que antes eram pequenas agora explodem de vez. Aquilo que foi ignorado no início volta com força total. Diferenças de visão, frustrações pessoais e sonhos incompatíveis aparecem sem filtro. Cada integrante percebe que não quer exatamente a mesma coisa para o futuro. Alguns ainda acreditam que é possível seguir em frente, reinventar a banda, lutar por um novo espaço. Outros já estão exaustos, emocionalmente drenados, cansados de viver um sonho que deixou de ser divertido. O que antes unia, agora separa. O empresário, sempre prático, começa a se afastar. Para ele, o tempo passou, a engrenagem precisa seguir girando, e se aquela banda já não rende como antes, é hora de procurar outra. Esse abandono silencioso deixa claro algo duro. Na indústria, o valor de alguém está diretamente ligado ao sucesso do momento. É nesse ponto que os personagens precisam encarar a realidade. O sonho aconteceu, mas não da forma eterna que imaginavam.
Eles viveram algo único, intenso, mas passageiro. E aceitar isso é doloroso. Não existe manual para lidar com o fim de um auge, especialmente quando ele chega tão cedo. Cada integrante segue seu próprio caminho. Alguns retornam à vida comum, agora carregando a lembrança de algo que poucos podem dizer que viveram. Outros continuam ligados à música, de uma forma mais discreta, menos glamurosa, mas talvez mais verdadeira. Não existe derrota absoluta, mas também não há contos de fadas. Porque no fim das contas, alguns sonhos não acabam, eles só viram memória. Essa história se passa nos anos 60, uma época em que o rock começava a dominar o mundo, as rádios decidiam o destino de bandas inteiras e qualquer garoto com uma guitarra achava que podia mudar a própria vida com 3 acordes e uma boa letra. É nesse clima que conhecemos um grupo de amigos de uma cidadezinha esquecida do mapa. Gente comum, com empregos normais, vidas previsíveis, até a música entrar em cena. Eles não começam querendo fama mundial, nada disso. No início é só diversão. Ensaios improvisados, apresentações pequenas, shows em festas locais. A banda nem tem um nome definitivo, o equipamento é básico, o talento ainda está sendo lapidado. Mas tem algo ali que chama a atenção: química. Aquela combinação rara de energia, carisma e som que gruda na cabeça de quem escuta. E então surge a música certa, aquela canção que muda tudo. Uma batida contagiante, simples, mas impossível de ignorar. Uma música que faz o pé bater no chão sem pedir permissão. Quando eles tocam essa música pela primeira vez, ninguém ali imagina que aquele momento vai ser o início de uma avalanche. Mas é exatamente isso que acontece. A banda surge quase por acaso. Um grupo de rapazes comuns, cada um com sua vida simples, seus trabalhos normais e nenhuma expectativa real de virar algo grande. Eles tocam porque gostam, porque a música é uma forma de escapar da rotina, de se sentir diferente por algumas horas. Os ensaios são improvisados, cheios de erros, risadas e tentativas frustradas de fazer algo soar bem. Não existe perfeição, só vontade. Nesse início, fica claro que eles não são estrelas, estão longe disso. Falta técnica, falta experiência, falta até um nome definitivo para a banda. Cada um tem uma ideia diferente, ninguém entra em acordo, e isso já mostra que, apesar da amizade, eles são bem diferentes entre si. Alguns sonham alto, outros só querem se divertir, e tem quem nem pense muito no amanhã. O ambiente musical da época começa a aparecer aos poucos. O rock está mudando tudo, o rádio manda mais do que qualquer outra coisa, e tocar uma música que agrade o público certo pode abrir portas inimagináveis. Mesmo assim, para eles, isso ainda parece distante. É como se aquele mundo fosse para outros, não para garotos de uma cidadezinha esquecida. Tudo começa a mudar quando surge a música. Aquela canção que parece simples demais para causar impacto, mas que tem algo especial. A batida é contagiante, o refrão gruda na cabeça, e quando eles tocam, as pessoas reagem de um jeito diferente. Pela primeira vez, o público não só escuta, ele sente. É nesse momento que o filme deixa claro que algo importante está nascendo ali. A apresentação, que deveria ser apenas mais um show comum, acaba se tornando um divisor de águas. O público responde, vibra, canta junto, pede mais. Os olhares entre os integrantes mudam. Aquela sensação de "acho que isso deu certo" começa a surgir. Ainda não é fama, mas é a primeira vez que eles percebem que podem ser mais do que apenas uma banda local. É também nessa fase que começam os primeiros sinais de conflito, pequenos, quase imperceptíveis, mas presentes. Quem manda na banda? Quem decide o repertório? Quem leva o crédito pela música? No começo, tudo é empurrado para debaixo do tapete, porque o clima ainda é de empolgação, mas as diferenças já estão ali, esperando a chance de aparecer. Antes, eles eram só caras comuns, agora começam a se ver como algo maior. A música passa a ser encarada com mais seriedade, o ensaio deixa de ser brincadeira e vira compromisso. O sonho começa a tomar forma, mesmo que ninguém ainda tenha coragem de dizer isso em voz alta. E então surge o primeiro contato com o mundo real da indústria musical. Um empresário aparece, alguém que enxerga potencial, que fala bonito, que promete oportunidades. Ele não surge como vilão, mas também não como salvador. Ele representa o sistema. Se vocês quiserem crescer, terão que se adaptar, mudar o visual,
o nome, a postura, e isso já gera desconforto. A banda aceita, meio sem entender totalmente o que isso significa. Afinal, quem recusaria uma chance dessas? É o primeiro passo para fora da cidade, para fora da vida comum. Só que esse passo, apesar de empolgante, também é o início da perda de controle sobre o próprio sonho. Com o novo empresário assumindo as rédeas, a transformação é imediata. A banda ganha um nome definitivo, um visual mais vendável, figurinos pensados para chamar a atenção e um discurso pronto para entrevistas. Eles começam a entender que, naquele mundo, não basta tocar bem, é preciso parecer certo. A identidade passa a ser moldada conforme o que o mercado quer ver. A música, que antes era apenas uma canção divertida, vira um produto. Ela começa a tocar no rádio, primeiro timidamente, depois sem parar. Cada vez que os integrantes escutam a própria música tocando, a sensação é surreal. É como se a realidade estivesse atrasada em relação ao que está acontecendo. Eles ainda se veem como garotos comuns, mas o mundo já os trata como estrelas. As viagens começam. Hotéis, palcos maiores, públicos desconhecidos. Cada show é maior que o anterior, e a reação das pessoas cresce junto. Fãs gritam, pedem autógrafos, querem fotos. A banda começa a sentir o gosto da fama, e esse gosto é aliciante. É impossível não se empolgar quando centenas de pessoas cantam sua música em coro. Mas é exatamente aí que as rachaduras começam a ficar mais visíveis. O cansaço aparece. A rotina vira estrada, passagem de som, show, dormir mal e repetir tudo no dia seguinte. Aquela alegria espontânea do começo começa a dar lugar à obrigação. Tocar deixa de ser só prazer e vira trabalho, e nem todos lidam bem com isso. Cada integrante reage de um jeito diferente ao sucesso. Alguns se adaptam rápido, gostam da atenção, da sensação de poder e reconhecimento. Outros começam a se sentir perdidos, deslocados, como se estivessem vivendo o sonho errado. A amizade, que antes segurava tudo, começa a ser testada. Quem aparece mais? Quem fala nas entrevistas? Quem o público reconhece primeiro? Pequenas coisas viram grandes problemas. Comentários atravessados, olhares tortos, silêncios desconfortáveis. Ninguém diz nada diretamente, mas todo mundo sente. O empresário, por sua vez, continua empurrando a banda para frente. Para ele, aquele momento é agora. O sucesso tem prazo de validade, e se não for explorado ao máximo, acaba. Não existe espaço para dúvidas ou pausas. Ele enxerga números, contratos, oportunidades. O lado humano fica em segundo plano. A pressão aumenta quando eles percebem que o sucesso pode ser curto. Uma música só pode não ser suficiente para sustentar uma carreira. A indústria quer mais, outro hit, outra apresentação memorável, outra estratégia de marketing. A banda sente o peso de ter que provar que não é apenas uma moda passageira. E no meio disso tudo, surge a pergunta que ninguém quer fazer. E se isso acabar amanhã? O sonho está no auge, mas a sensação de instabilidade é constante. Tudo parece incrível por fora, mas frágil por dentro. A banda cresce, mas se afasta. As decisões passam a ser tomadas por outras pessoas. O controle escorre pelos dedos, e quando eles percebem, já estão dentro de uma engrenagem difícil de parar. O brilho dos palcos começa a esconder o desgaste emocional. O que antes era união, agora exige esforço para se manter. Ainda existe música, ainda existe sucesso, mas a essência já não é a mesma. O sucesso, que antes vinha em ondas constantes, começa a dar sinais de cansaço. A música ainda toca, os shows continuam, mas já não existe a mesma explosão de antes. A indústria musical é rápida, impaciente, sempre em busca da próxima novidade. A banda sente isso no ar. Os olhares ao redor já não são tão atentos. O entusiasmo começa a esfriar. Dentro do grupo, as tensões que antes eram pequenas agora explodem de vez. Aquilo que foi ignorado no início volta com força total. Diferenças de visão, frustrações pessoais e sonhos incompatíveis aparecem sem filtro. Cada integrante percebe que não quer exatamente a mesma coisa para o futuro. Alguns ainda acreditam que é possível seguir em frente, reinventar a banda, lutar por um novo espaço. Outros já estão exaustos, emocionalmente drenados, cansados de viver um sonho que deixou de ser divertido. O que antes unia, agora separa. O empresário, sempre prático, começa a se afastar. Para ele, o tempo passou.
A engrenagem precisa seguir girando, e se aquela banda já não rende como antes, é hora de procurar outra. Esse abandono silencioso deixa claro algo duro. Na indústria, o valor de alguém está diretamente ligado ao sucesso do momento. É nesse ponto que os personagens precisam encarar a realidade. O sonho aconteceu, mas não da forma eterna que imaginavam. Eles viveram algo único, intenso, mas passageiro. E aceitar isso é doloroso. Não existe manual para lidar com o fim de um auge, especialmente quando ele chega tão cedo. Cada integrante segue seu próprio caminho. Alguns retornam à vida comum, agora carregando a lembrança de algo que poucos podem dizer que viveram. Outros continuam ligados à música, de uma forma mais discreta, menos glamurosa, mas talvez mais verdadeira. Não existe derrota absoluta, mas também não há contos de fadas. Porque no fim das contas, alguns sonhos não acabam, eles só viram memória. Essa história se passa nos anos 60, uma época em que o rock começava a dominar o mundo, as rádios decidiam o destino de bandas inteiras e qualquer garoto com uma guitarra achava que podia mudar a própria vida com 3 acordes e uma boa letra. É nesse clima que conhecemos um grupo de amigos de uma cidadezinha esquecida do mapa. Gente comum, com empregos normais, vidas previsíveis, até a música entrar em cena. Eles não começam querendo fama mundial, nada disso. No início é só diversão. Ensaios improvisados, apresentações pequenas, shows em festas locais. A banda nem tem um nome definitivo, o equipamento é básico, o talento ainda está sendo lapidado. Mas tem algo ali que chama a atenção: química. Aquela combinação rara de energia, carisma e som que gruda na cabeça de quem escuta. E então surge a música certa, aquela canção que muda tudo. Uma batida contagiante, simples, mas impossível de ignorar. Uma música que faz o pé bater no chão sem pedir permissão. Quando eles tocam essa música pela primeira vez, ninguém ali imagina que aquele momento vai ser o início de uma avalanche. Mas é exatamente isso que acontece. A banda surge quase por acaso. Um grupo de rapazes comuns, cada um com sua vida simples, seus trabalhos normais e nenhuma expectativa real de virar algo grande. Eles tocam porque gostam, porque a música é uma forma de escapar da rotina, de se sentir diferente por algumas horas. Os ensaios são improvisados, cheios de erros, risadas e tentativas frustradas de fazer algo soar bem. Não existe perfeição, só vontade. Nesse início, fica claro que eles não são estrelas, estão longe disso. Falta técnica, falta experiência, falta até um nome definitivo para a banda. Cada um tem uma ideia diferente, ninguém entra em acordo, e isso já mostra que, apesar da amizade, eles são bem diferentes entre si. Alguns sonham alto, outros só querem se divertir, e tem quem nem pense muito no amanhã. O ambiente musical da época começa a aparecer aos poucos. O rock está mudando tudo, o rádio manda mais do que qualquer outra coisa, e tocar uma música que agrade o público certo pode abrir portas inimagináveis. Mesmo assim, para eles, isso ainda parece distante. É como se aquele mundo fosse para outros, não para garotos de uma cidadezinha esquecida. Tudo começa a mudar quando surge a música. Aquela canção que parece simples demais para causar impacto, mas que tem algo especial. A batida é contagiante, o refrão gruda na cabeça e quando eles tocam, as pessoas reagem de um jeito diferente. Pela primeira vez, o público não só escuta, ele sente. É nesse momento que o filme deixa claro que algo importante está nascendo ali. A apresentação, que deveria ser apenas mais um show comum, acaba se tornando um divisor de águas. O público responde, vibra, canta junto, pede mais. Os olhares entre os integrantes mudam. Aquela sensação de "acho que isso deu certo" começa a surgir. Ainda não é fama, mas é a primeira vez que eles percebem que podem ser mais do que apenas uma banda local. É também nessa fase que começam os primeiros sinais de conflito, pequenos, quase imperceptíveis, mas presentes. Quem manda na banda? Quem decide o repertório? Quem leva o crédito pela música? No começo, tudo é empurrado para debaixo do tapete, porque o clima ainda é de empolgação. Mas as diferenças já estão ali, esperando a chance de aparecer. Antes, eles eram só caras comuns. Agora começam a se ver como algo maior. A música passa a ser encarada com mais seriedade. O ensaio deixa de ser brincadeira e vira compromisso.
o sonho começa a tomar forma, mesmo que ninguém ainda tenha coragem de dizer isso em voz alta. E então surge o primeiro contato com o mundo real da indústria musical. Um empresário aparece, alguém que enxerga potencial, que fala bonito, que promete oportunidades. Ele não surge como vilão, mas também não como salvador. Ele representa o sistema. Se vocês quiserem crescer, terão que se adaptar, mudar o visual, o nome, a postura. E isso já gera desconforto. A banda aceita, meio sem entender totalmente o que isso significa. Afinal, quem recusaria uma chance dessas? É o primeiro passo para fora da cidade, para fora da vida comum. Só que esse passo, apesar de empolgante, também é o início da perda de controle sobre o próprio sonho. Com o novo empresário assumindo as rédeas, a transformação é imediata. A banda ganha um nome definitivo, um visual mais vendável, figurinos pensados para chamar a atenção e um discurso pronto para entrevistas. Eles começam a entender que, naquele mundo, não basta tocar bem, é preciso parecer certo. A identidade passa a ser moldada conforme o que o mercado quer ver. A música, que antes era apenas uma canção divertida, vira um produto. Ela começa a tocar no rádio, primeiro timidamente, depois sem parar. Cada vez que os integrantes escutam a própria música tocando, a sensação é surreal. É como se a realidade estivesse atrasada em relação ao que está acontecendo. Eles ainda se veem como garotos comuns, mas o mundo já os trata como estrelas. As viagens começam. Hotéis, palcos maiores, públicos desconhecidos. Cada show é maior que o anterior e a reação das pessoas cresce junto. Fãs gritam, pedem autógrafos, querem fotos. A banda começa a sentir o gosto da fama, e esse gosto é aliciante. É impossível não se empolgar quando centenas de pessoas cantam sua música em coro. Mas é exatamente aí que as rachaduras começam a ficar mais visíveis. O cansaço aparece. A rotina vira estrada, passagem de som, show, dormir mal e repetir tudo no dia seguinte. Aquela alegria espontânea do começo começa a dar lugar à obrigação. Tocar deixa de ser só prazer e vira trabalho, e nem todos lidam bem com isso. Cada integrante reage de um jeito diferente ao sucesso. Alguns se adaptam rápido, gostam da atenção, da sensação de poder e reconhecimento. Outros começam a se sentir perdidos, deslocados, como se estivessem vivendo o sonho errado. A amizade, que antes segurava tudo, começa a ser testada. Quem aparece mais? Quem fala nas entrevistas? Quem o público reconhece primeiro? Pequenas coisas viram grandes problemas. Comentários atravessados, olhares tortos, silêncios desconfortáveis. Ninguém diz nada diretamente, mas todo mundo sente. O empresário, por sua vez, continua empurrando a banda para frente. Para ele, aquele momento é agora. O sucesso tem prazo de validade e, se não for explorado ao máximo, acaba. Não existe espaço para dúvidas ou pausas. Ele enxerga números, contratos, oportunidades. O lado humano fica em segundo plano. A pressão aumenta quando eles percebem que o sucesso pode ser curto. Uma música só pode não ser suficiente para sustentar uma carreira. A indústria quer mais, outro hit, outra apresentação memorável, outra estratégia de marketing. A banda sente o peso de ter que provar que não é apenas uma moda passageira. E no meio disso tudo, surge a pergunta que ninguém quer fazer. E se isso acabar amanhã? O sonho está no auge, mas a sensação de instabilidade é constante. Tudo parece incrível por fora, mas frágil por dentro. A banda cresce, mas se afasta. As decisões passam a ser tomadas por outras pessoas. O controle escorre pelos dedos, e quando eles percebem, já estão dentro de uma engrenagem difícil de parar. O brilho dos palcos começa a esconder o desgaste emocional. O que antes era união, agora exige esforço para se manter. Ainda existe música, ainda existe sucesso, mas a essência já não é a mesma. O sucesso, que antes vinha em ondas constantes, começa a dar sinais de cansaço. A música ainda toca, os shows continuam, mas já não existe a mesma explosão de antes. A indústria musical é rápida, impaciente, sempre em busca da próxima novidade. A banda sente isso no ar. Os olhares ao redor já não são tão atentos. O entusiasmo começa a esfriar. Dentro do grupo, as tensões que antes eram pequenas agora explodem de vez. Aquilo que foi ignorado no início volta com força total. Diferenças de visão, frustrações pessoais e sonhos incompatíveis aparecem sem filtro.
Cada integrante percebe que não quer exatamente a mesma coisa para o futuro. Alguns ainda acreditam que é possível seguir em frente, reinventar a banda, lutar por um novo espaço. Outros já estão exaustos, emocionalmente drenados, cansados de viver um sonho que deixou de ser divertido. O que antes unia, agora separa. O empresário, sempre prático, começa a se afastar. Para ele, o tempo passou. A engrenagem precisa seguir girando, e se aquela banda já não rende como antes, é hora de procurar outra. Esse abandono silencioso deixa claro algo duro. Na indústria, o valor de alguém está diretamente ligado ao sucesso do momento. É nesse ponto que os personagens precisam encarar a realidade. O sonho aconteceu, mas não da forma eterna que imaginavam. Eles viveram algo único, intenso, mas passageiro. E aceitar isso é doloroso. Não existe manual para lidar com o fim de um auge, especialmente quando ele chega tão cedo. Cada integrante segue seu próprio caminho. Alguns retornam à vida comum, agora carregando a lembrança de algo que poucos podem dizer que viveram. Outros continuam ligados à música, de uma forma mais discreta, menos glamurosa, mas talvez mais verdadeira. Não existe derrota absoluta, mas também não há contos de fadas. Porque no fim das contas, alguns sonhos não acabam, eles só viram memória. Essa história se passa nos anos 60, uma época em que o rock começava a dominar o mundo, as rádios decidiam o destino de bandas inteiras e qualquer garoto com uma guitarra achava que podia mudar a própria vida com 3 acordes e uma boa letra. É nesse clima que conhecemos um grupo de amigos de uma cidadezinha esquecida do mapa. Gente comum, com empregos normais, vidas previsíveis, até a música entrar em cena. Eles não começam querendo fama mundial, nada disso. No início é só diversão. Ensaios improvisados, apresentações pequenas, shows em festas locais. A banda nem tem um nome definitivo. O equipamento é básico, o talento ainda está sendo lapidado. Mas tem algo ali que chama a atenção: química. Aquela combinação rara de energia, carisma e som que gruda na cabeça de quem escuta. E então surge a música certa, aquela canção que muda tudo. Uma batida contagiante, simples, mas impossível de ignorar. Uma música que faz o pé bater no chão sem pedir permissão. Quando eles tocam essa música pela primeira vez, ninguém ali imagina que aquele momento vai ser o início de uma avalanche. Mas é exatamente isso que acontece. A banda surge quase por acaso. Um grupo de rapazes comuns, cada um com sua vida simples, seus trabalhos normais e nenhuma expectativa real de virar algo grande. Eles tocam porque gostam, porque a música é uma forma de escapar da rotina, de se sentir diferente por algumas horas. Os ensaios são improvisados, cheios de erros, risadas e tentativas frustradas de fazer algo soar bem. Não existe perfeição, só vontade. Nesse início, fica claro que eles não são estrelas, estão longe disso. Falta técnica, falta experiência, falta até um nome definitivo para a banda. Cada um tem uma ideia diferente, ninguém entra em acordo, e isso já mostra que, apesar da amizade, eles são bem diferentes entre si. Alguns sonham alto, outros só querem se divertir, e tem quem nem pense muito no amanhã. O ambiente musical da época começa a aparecer aos poucos. O rock está mudando tudo, o rádio manda mais do que qualquer outra coisa, e tocar uma música que agrade o público certo pode abrir portas inimagináveis. Mesmo assim, para eles, isso ainda parece distante. É como se aquele mundo fosse para outros, não para garotos de uma cidadezinha esquecida. Tudo começa a mudar quando surge a música. Aquela canção que parece simples demais para causar impacto, mas que tem algo especial. A batida é contagiante, o refrão gruda na cabeça e quando eles tocam, as pessoas reagem de um jeito diferente. Pela primeira vez, o público não só escuta, ele sente. É nesse momento que o filme deixa claro que algo importante está nascendo ali. A apresentação, que deveria ser apenas mais um show comum, acaba se tornando um divisor de águas. O público responde, vibra, canta junto, pede mais. Os olhares entre os integrantes mudam. Aquela sensação de "acho que isso deu certo" começa a surgir. Ainda não é fama, mas é a primeira vez que eles percebem que podem ser mais do que apenas uma banda local. É também nessa fase que começam os primeiros sinais de conflito, pequenos, quase imperceptíveis, mas presentes. Quem manda na banda? Quem decide o repertório? Quem leva o crédito pela música?
No começo, tudo é empurrado para debaixo do tapete, porque o clima ainda é de empolgação, mas as diferenças já estão ali, esperando a chance de aparecer. Antes, eles eram só caras comuns, agora começam a se ver como algo maior. A música passa a ser encarada com mais seriedade, o ensaio deixa de ser brincadeira e vira compromisso. O sonho começa a tomar forma, mesmo que ninguém ainda tenha coragem de dizer isso em voz alta. E então, surge o primeiro contato com o mundo real da indústria musical. Um empresário aparece, alguém que enxerga potencial, que fala bonito, que promete oportunidades. Ele não surge como vilão, mas também não como salvador. Ele representa o sistema. Se vocês quiserem crescer, terão que se adaptar, mudar o visual, o nome, a postura. E isso já gera desconforto. A banda aceita, meio sem entender totalmente o que isso significa. Afinal, quem recusaria uma chance dessas? É o primeiro passo para fora da cidade, para fora da vida comum. Só que esse passo, apesar de empolgante, também é o início da perda de controle sobre o próprio sonho. Com o novo empresário assumindo as rédeas, a transformação é imediata. A banda ganha um nome definitivo, um visual mais vendável, figurinos pensados para chamar a atenção e um discurso pronto para entrevistas. Eles começam a entender que naquele mundo não basta tocar bem, é preciso parecer certo. A identidade passa a ser moldada conforme o que o mercado quer ver. A música, que antes era apenas uma canção divertida, vira um produto. Ela começa a tocar no rádio, primeiro timidamente, depois sem parar. Cada vez que os integrantes escutam a própria música tocando, a sensação é surreal. É como se a realidade estivesse atrasada em relação ao que está acontecendo. Eles ainda se veem como garotos comuns, mas o mundo já os trata como estrelas. As viagens começam. Hotéis, palcos maiores, públicos desconhecidos. Cada show é maior que o anterior e a reação das pessoas cresce junto. Fãs gritam, pedem autógrafos, querem fotos. A banda começa a sentir o gosto da fama, e esse gosto é aliciante. É impossível não se empolgar quando centenas de pessoas cantam sua música em coro. Mas é exatamente aí que as rachaduras começam a ficar mais visíveis. O cansaço aparece. A rotina vira estrada, passagem de som, show, dormir mal e repetir tudo no dia seguinte. Aquela alegria espontânea do começo começa a dar lugar à obrigação. Tocar deixa de ser só prazer e vira trabalho, e nem todos lidam bem com isso. Cada integrante reage de um jeito diferente ao sucesso. Alguns se adaptam rápido, gostam da atenção, da sensação de poder e reconhecimento. Outros começam a se sentir perdidos, deslocados, como se estivessem vivendo o sonho errado. A amizade, que antes segurava tudo, começa a ser testada. Quem aparece mais? Quem fala nas entrevistas? Quem o público reconhece primeiro? Pequenas coisas viram grandes problemas. Comentários atravessados, olhares tortos, silêncios desconfortáveis. Ninguém diz nada diretamente, mas todo mundo sente. O empresário, por sua vez, continua empurrando a banda para frente. Para ele, aquele momento é agora. O sucesso tem prazo de validade e, se não for explorado ao máximo, acaba. Não existe espaço para dúvidas ou pausas. Ele enxerga números, contratos, oportunidades. O lado humano fica em segundo plano. A pressão aumenta quando eles percebem que o sucesso pode ser curto. Uma música só pode não ser suficiente para sustentar uma carreira. A indústria quer mais, outro hit, outra apresentação memorável, outra estratégia de marketing. A banda sente o peso de ter que provar que não é apenas uma moda passageira. E no meio disso tudo, surge a pergunta que ninguém quer fazer. E se isso acabar amanhã? O sonho está no auge, mas a sensação de instabilidade é constante. Tudo parece incrível por fora, mas frágil por dentro. A banda cresce, mas se afasta. As decisões passam a ser tomadas por outras pessoas. O controle escorre pelos dedos, e quando eles percebem, já estão dentro de uma engrenagem difícil de parar. O brilho dos palcos começa a esconder o desgaste emocional. O que antes era união, agora exige esforço para se manter. Ainda existe música, ainda existe sucesso, mas a essência já não é a mesma. O sucesso, que antes vinha em ondas constantes, começa a dar sinais de cansaço. A música ainda toca, os shows continuam, mas já não existe a mesma explosão de antes. A indústria musical é rápida, impaciente, sempre em busca da próxima novidade.
A banda sente isso no ar. Os olhares ao redor já não são tão atentos. O entusiasmo começa a esfriar. Dentro do grupo, as tensões que antes eram pequenas agora explodem de vez. Aquilo que foi ignorado no início volta com força total. Diferenças de visão, frustrações pessoais e sonhos incompatíveis aparecem sem filtro. Cada integrante percebe que não quer exatamente a mesma coisa para o futuro. Alguns ainda acreditam que é possível seguir em frente, reinventar a banda, lutar por um novo espaço. Outros já estão exaustos, emocionalmente drenados, cansados de viver um sonho que deixou de ser divertido. O que antes unia, agora separa. O empresário, sempre prático, começa a se afastar. Para ele, o tempo passou. A engrenagem precisa seguir girando, e se aquela banda já não rende como antes, é hora de procurar outra. Esse abandono silencioso deixa claro algo duro. Na indústria, o valor de alguém está diretamente ligado ao sucesso do momento. É nesse ponto que os personagens precisam encarar a realidade. O sonho aconteceu, mas não da forma eterna que imaginavam. Eles viveram algo único, intenso, mas passageiro. E aceitar isso é doloroso. Não existe manual para lidar com o fim de um auge, especialmente quando ele chega tão cedo. Cada integrante segue seu próprio caminho. Alguns retornam à vida comum, agora carregando a lembrança de algo que poucos podem dizer que viveram. Outros continuam ligados à música, de uma forma mais discreta, menos glamurosa, mas talvez mais verdadeira. Não existe derrota absoluta, mas também não há contos de fadas. Porque no fim das contas, alguns sonhos não acabam, eles só viram memória. Essa história se passa nos anos 60, uma época em que o rock começava a dominar o mundo, as rádios decidiam o destino de bandas inteiras e qualquer garoto com uma guitarra achava que podia mudar a própria vida com 3 acordes e uma boa letra. É nesse clima que conhecemos um grupo de amigos de uma cidadezinha esquecida do mapa. Gente comum, com empregos normais, vidas previsíveis, até a música entrar em cena. Eles não começam querendo fama mundial, nada disso. No início é só diversão. Ensaios improvisados, apresentações pequenas, shows em festas locais. A banda nem tem um nome definitivo, o equipamento é básico, o talento ainda está sendo lapidado. Mas tem algo ali que chama a atenção: química. Aquela combinação rara de energia, carisma e som que gruda na cabeça de quem escuta. E então surge a música certa, aquela canção que muda tudo. Uma batida contagiante, simples, mas impossível de ignorar. Uma música que faz o pé bater no chão sem pedir permissão. Quando eles tocam essa música pela primeira vez, ninguém ali imagina que aquele momento vai ser o início de uma avalanche. Mas é exatamente isso que acontece. A banda surge quase por acaso. Um grupo de rapazes comuns, cada um com sua vida simples, seus trabalhos normais e nenhuma expectativa real de virar algo grande. Eles tocam porque gostam, porque a música é uma forma de escapar da rotina, de se sentir diferente por algumas horas. Os ensaios são improvisados, cheios de erros, risadas e tentativas frustradas de fazer algo soar bem. Não existe perfeição, só vontade. Nesse início, fica claro que eles não são estrelas, estão longe disso. Falta técnica, falta experiência, falta até um nome definitivo para a banda. Cada um tem uma ideia diferente, ninguém entra em acordo, e isso já mostra que, apesar da amizade, eles são bem diferentes entre si. Alguns sonham alto, outros só querem se divertir, e tem quem nem pense muito no amanhã. O ambiente musical da época começa a aparecer aos poucos. O rock está mudando tudo, o rádio manda mais do que qualquer outra coisa, e tocar uma música que agrade o público certo pode abrir portas inimagináveis. Mesmo assim, para eles, isso ainda parece distante. É como se aquele mundo fosse para outros, não para garotos de uma cidadezinha esquecida. Tudo começa a mudar quando surge a música. Aquela canção que parece simples demais para causar impacto, mas que tem algo especial. A batida é contagiante, o refrão gruda na cabeça, e quando eles tocam, as pessoas reagem de um jeito diferente. Pela primeira vez, o público não só escuta, ele sente. É nesse momento que o filme deixa claro que algo importante está nascendo ali. A apresentação, que deveria ser apenas mais um show comum, acaba se tornando um divisor de águas. O público responde, vibra, canta junto, pede mais. Os olhares entre os integrantes mudam.
Aquela sensação de "acho que isso deu certo" começa a surgir. Ainda não é fama, mas é a primeira vez que eles percebem que podem ser mais do que apenas uma banda local. É também nessa fase que começam os primeiros sinais de conflito, pequenos, quase imperceptíveis, mas presentes. Quem manda na banda? Quem decide o repertório? Quem leva o crédito pela música? No começo, tudo é empurrado para debaixo do tapete, porque o clima ainda é de empolgação, mas as diferenças já estão ali, esperando a chance de aparecer. Antes, eles eram só caras comuns, agora começam a se ver como algo maior. A música passa a ser encarada com mais seriedade, o ensaio deixa de ser brincadeira e vira compromisso. O sonho começa a tomar forma, mesmo que ninguém ainda tenha coragem de dizer isso em voz alta. E então, surge o primeiro contato com o mundo real da indústria musical. Um empresário aparece, alguém que enxerga potencial, que fala bonito, que promete oportunidades. Ele não surge como vilão, mas também não como salvador. Ele representa o sistema. Se vocês quiserem crescer, terão que se adaptar, mudar o visual, o nome, a postura. E isso já gera desconforto. A banda aceita, meio sem entender totalmente o que isso significa. Afinal, quem recusaria uma chance dessas? É o primeiro passo para fora da cidade, para fora da vida comum. Só que esse passo, apesar de empolgante, também é o início da perda de controle sobre o próprio sonho. Com o novo empresário assumindo as rédeas, a transformação é imediata. A banda ganha um nome definitivo, um visual mais vendável, figurinos pensados para chamar a atenção e um discurso pronto para entrevistas. Eles começam a entender que, naquele mundo, não basta tocar bem, é preciso parecer certo. A identidade passa a ser moldada conforme o que o mercado quer ver. A música, que antes era apenas uma canção divertida, vira um produto. Ela começa a tocar no rádio, primeiro timidamente, depois sem parar. Cada vez que os integrantes escutam a própria música tocando, a sensação é surreal. É como se a realidade estivesse atrasada em relação ao que está acontecendo. Eles ainda se veem como garotos comuns, mas o mundo já os trata como estrelas. As viagens começam. Hotéis, palcos maiores, públicos desconhecidos. Cada show é maior que o anterior e a reação das pessoas cresce junto. Fãs gritam, pedem autógrafos, querem fotos. A banda começa a sentir o gosto da fama, e esse gosto é aliciante. É impossível não se empolgar quando centenas de pessoas cantam sua música em coro. Mas é exatamente aí que as rachaduras começam a ficar mais visíveis. O cansaço aparece. A rotina vira estrada, passagem de som, show, dormir mal e repetir tudo no dia seguinte. Aquela alegria espontânea do começo começa a dar lugar à obrigação. Tocar deixa de ser só prazer e vira trabalho, e nem todos lidam bem com isso. Cada integrante reage de um jeito diferente ao sucesso. Alguns se adaptam rápido, gostam da atenção, da sensação de poder e reconhecimento. Outros começam a se sentir perdidos, deslocados, como se estivessem vivendo o sonho errado. A amizade, que antes segurava tudo, começa a ser testada. Quem aparece mais? Quem fala nas entrevistas? Quem o público reconhece primeiro? Pequenas coisas viram grandes problemas. Comentários atravessados, olhares tortos, silêncios desconfortáveis. Ninguém diz nada diretamente, mas todo mundo sente. O empresário, por sua vez, continua empurrando a banda para frente. Para ele, aquele momento é agora. O sucesso tem prazo de validade e, se não for explorado ao máximo, acaba. Não existe espaço para dúvidas ou pausas. Ele enxerga números, contratos, oportunidades. O lado humano fica em segundo plano. A pressão aumenta quando eles percebem que o sucesso pode ser curto. Uma música só pode não ser suficiente para sustentar uma carreira. A indústria quer mais, outro hit, outra apresentação memorável, outra estratégia de marketing. A banda sente o peso de ter que provar que não é apenas uma moda passageira. E no meio disso tudo, surge a pergunta que ninguém quer fazer. E se isso acabar amanhã? O sonho está no auge, mas a sensação de instabilidade é constante. Tudo parece incrível por fora, mas frágil por dentro. A banda cresce, mas se afasta. As decisões passam a ser tomadas por outras pessoas. O controle escorre pelos dedos, e quando eles percebem, já estão dentro de uma engrenagem difícil de parar. O brilho dos palcos começa a esconder o desgaste emocional.
O que antes era união, agora exige esforço para se manter. Ainda existe música, ainda existe sucesso, mas a essência já não é a mesma. O sucesso, que antes vinha em ondas constantes, começa a dar sinais de cansaço. A música ainda toca, os shows continuam, mas já não existe a mesma explosão de antes. A indústria musical é rápida, impaciente, sempre em busca da próxima novidade. A banda sente isso no ar. Os olhares ao redor já não são tão atentos. O entusiasmo começa a esfriar. Dentro do grupo, as tensões que antes eram pequenas agora explodem de vez. Aquilo que foi ignorado no início volta com força total. Diferenças de visão, frustrações pessoais e sonhos incompatíveis aparecem sem filtro. Cada integrante percebe que não quer exatamente a mesma coisa para o futuro. Alguns ainda acreditam que é possível seguir em frente, reinventar a banda, lutar por um novo espaço. Outros já estão exaustos, emocionalmente drenados, cansados de viver um sonho que deixou de ser divertido. O que antes unia, agora separa. O empresário, sempre prático, começa a se afastar. Para ele, o tempo passou, a engrenagem precisa seguir girando, e se aquela banda já não rende como antes, é hora de procurar outra. Esse abandono silencioso deixa claro algo duro. Na indústria, o valor de alguém está diretamente ligado ao sucesso do momento. É nesse ponto que os personagens precisam encarar a realidade. O sonho aconteceu, mas não da forma eterna que imaginavam. Eles viveram algo único, intenso, mas passageiro. E aceitar isso é doloroso. Não existe manual para lidar com o fim de um auge, especialmente quando ele chega tão cedo. Cada integrante segue seu próprio caminho. Alguns retornam à vida comum, agora carregando a lembrança de algo que poucos podem dizer que viveram. Outros continuam ligados à música, de uma forma mais discreta, menos glamurosa, mas talvez mais verdadeira. Não existe derrota absoluta, mas também não há contos de fadas. Porque no fim das contas, alguns sonhos não acabam, eles só viram memória. Essa história se passa nos anos 60, uma época em que o rock começava a dominar o mundo, as rádios decidiam o destino de bandas inteiras e qualquer garoto com uma guitarra achava que podia mudar a própria vida com 3 acordes e uma boa letra. É nesse clima que conhecemos um grupo de amigos de uma cidadezinha esquecida do mapa. Gente comum, com empregos normais, vidas previsíveis, até a música entrar em cena. Eles não começam querendo fama mundial, nada disso. No início é só diversão. Ensaios improvisados, apresentações pequenas, shows em festas locais. A banda nem tem um nome definitivo, o equipamento é básico, o talento ainda está sendo lapidado. Mas tem algo ali que chama a atenção: química. Aquela combinação rara de energia, carisma e som que gruda na cabeça de quem escuta. E então surge a música certa, aquela canção que muda tudo. Uma batida contagiante, simples, mas impossível de ignorar. Uma música que faz o pé bater no chão sem pedir permissão. Quando eles tocam essa música pela primeira vez, ninguém ali imagina que aquele momento vai ser o início de uma avalanche. Mas é exatamente isso que acontece. A banda surge quase por acaso. Um grupo de rapazes comuns, cada um com sua vida simples, seus trabalhos normais e nenhuma expectativa real de virar algo grande. Eles tocam porque gostam, porque a música é uma forma de escapar da rotina, de se sentir diferente por algumas horas. Os ensaios são improvisados, cheios de erros, risadas e tentativas frustradas de fazer algo soar bem. Não existe perfeição, só vontade. Nesse início, fica claro que eles não são estrelas, estão longe disso. Falta técnica, falta experiência, falta até um nome definitivo para a banda. Cada um tem uma ideia diferente, ninguém entra em acordo, e isso já mostra que, apesar da amizade, eles são bem diferentes entre si. Alguns sonham alto, outros só querem se divertir, e tem quem nem pense muito no amanhã. O ambiente musical da época começa a aparecer aos poucos. O rock está mudando tudo. O rádio manda mais do que qualquer outra coisa, e tocar uma música que agrade o público certo pode abrir portas inimagináveis. Mesmo assim, para eles, isso ainda parece distante. É como se aquele mundo fosse para outros, não para garotos de uma cidadezinha esquecida. Tudo começa a mudar quando surge a música. Aquela canção que parece simples demais para causar impacto, mas que tem algo especial. A batida é contagiante,
O refrão gruda na cabeça e quando eles tocam, as pessoas reagem de um jeito diferente. Pela primeira vez, o público não só escuta, ele sente. É nesse momento que o filme deixa claro que algo importante está nascendo ali. A apresentação, que deveria ser apenas mais um show comum, acaba se tornando um divisor de águas. O público responde, vibra, canta junto, pede mais. Os olhares entre os integrantes mudam. Aquela sensação de "acho que isso deu certo" começa a surgir. Ainda não é fama, mas é a primeira vez que eles percebem que podem ser mais do que apenas uma banda local. É também nessa fase que começam os primeiros sinais de conflito, pequenos, quase imperceptíveis, mas presentes. Quem manda na banda? Quem decide o repertório? Quem leva o crédito pela música? No começo, tudo é empurrado para debaixo do tapete, porque o clima ainda é de empolgação, mas as diferenças já estão ali, esperando a chance de aparecer. Antes, eles eram só caras comuns, agora começam a se ver como algo maior. A música passa a ser encarada com mais seriedade, o ensaio deixa de ser brincadeira e vira compromisso. O sonho começa a tomar forma, mesmo que ninguém ainda tenha coragem de dizer isso em voz alta. E então surge o primeiro contato com o mundo real da indústria musical. Um empresário aparece, alguém que enxerga potencial, que fala bonito, que promete oportunidades. Ele não surge como vilão, mas também não como salvador. Ele representa o sistema. Se vocês quiserem crescer, terão que se adaptar, mudar o visual, o nome, a postura. E isso já gera desconforto. A banda aceita, meio sem entender totalmente o que isso significa. Afinal, quem recusaria uma chance dessas? É o primeiro passo para fora da cidade, para fora da vida comum. Só que esse passo, apesar de empolgante, também é o início da perda de controle sobre o próprio sonho. Com o novo empresário assumindo as rédeas, a transformação é imediata. A banda ganha um nome definitivo, um visual mais vendável, figurinos pensados para chamar a atenção e um discurso pronto para entrevistas. Eles começam a entender que naquele mundo não basta tocar bem, é preciso parecer certo. A identidade passa a ser moldada conforme o que o mercado quer ver. A música, que antes era apenas uma canção divertida, vira um produto. Ela começa a tocar no rádio, primeiro timidamente, depois sem parar. Cada vez que os integrantes escutam a própria música tocando, a sensação é surreal. É como se a realidade estivesse atrasada em relação ao que está acontecendo. Eles ainda se veem como garotos comuns, mas o mundo já os trata como estrelas. As viagens começam. Hotéis, palcos maiores, públicos desconhecidos. Cada show é maior que o anterior e a reação das pessoas cresce junto. Fãs gritam, pedem autógrafos, querem fotos. A banda começa a sentir o gosto da fama, e esse gosto é aliciante. É impossível não se empolgar quando centenas de pessoas cantam sua música em coro. Mas é exatamente aí que as rachaduras começam a ficar mais visíveis. O cansaço aparece. A rotina vira estrada, passagem de som, show, dormir mal e repetir tudo no dia seguinte. Aquela alegria espontânea do começo começa a dar lugar à obrigação. Tocar deixa de ser só prazer e vira trabalho, e nem todos lidam bem com isso. Cada integrante reage de um jeito diferente ao sucesso. Alguns se adaptam rápido, gostam da atenção, da sensação de poder e reconhecimento. Outros começam a se sentir perdidos, deslocados, como se estivessem vivendo o sonho errado. A amizade, que antes segurava tudo, começa a ser testada. Quem aparece mais? Quem fala nas entrevistas? Quem o público reconhece primeiro? Pequenas coisas viram grandes problemas. Comentários atravessados, olhares tortos, silêncios desconfortáveis. Ninguém diz nada diretamente, mas todo mundo sente. O empresário, por sua vez, continua empurrando a banda para frente. Para ele, aquele momento é agora. O sucesso tem prazo de validade e, se não for explorado ao máximo, acaba. Não existe espaço para dúvidas ou pausas. Ele enxerga números, contratos, oportunidades. O lado humano fica em segundo plano. A pressão aumenta quando eles percebem que o sucesso pode ser curto. Uma música só pode não ser suficiente para sustentar uma carreira. A indústria quer mais, outro hit, outra apresentação memorável, outra estratégia de marketing. A banda sente o peso de ter que provar que não é apenas uma moda passageira. E no meio disso tudo, surge a pergunta que ninguém quer fazer. E se isso acabar amanhã?
O sonho está no auge, mas a sensação de instabilidade é constante. Tudo parece incrível por fora, mas frágil por dentro. A banda cresce, mas se afasta. As decisões passam a ser tomadas por outras pessoas. O controle escorre pelos dedos, e quando eles percebem, já estão dentro de uma engrenagem difícil de parar. O brilho dos palcos começa a esconder o desgaste emocional. O que antes era união, agora exige esforço para se manter. Ainda existe música, ainda existe sucesso, mas a essência já não é a mesma. O sucesso, que antes vinha em ondas constantes, começa a dar sinais de cansaço. A música ainda toca, os shows continuam, mas já não existe a mesma explosão de antes. A indústria musical é rápida, impaciente, sempre em busca da próxima novidade. A banda sente isso no ar. Os olhares ao redor já não são tão atentos. O entusiasmo começa a esfriar. Dentro do grupo, as tensões que antes eram pequenas agora explodem de vez. Aquilo que foi ignorado no início volta com força total. Diferenças de visão, frustrações pessoais e sonhos incompatíveis aparecem sem filtro. Cada integrante percebe que não quer exatamente a mesma coisa para o futuro. Alguns ainda acreditam que é possível seguir em frente, reinventar a banda, lutar por um novo espaço. Outros já estão exaustos, emocionalmente drenados, cansados de viver um sonho que deixou de ser divertido. O que antes unia, agora separa. O empresário, sempre prático, começa a se afastar. Para ele, o tempo passou, a engrenagem precisa seguir girando, e se aquela banda já não rende como antes, é hora de procurar outra. Esse abandono silencioso deixa claro algo duro. Na indústria, o valor de alguém está diretamente ligado ao sucesso do momento. É nesse ponto que os personagens precisam encarar a realidade. O sonho aconteceu, mas não da forma eterna que imaginavam. Eles viveram algo único, intenso, mas passageiro. E aceitar isso é doloroso. Não existe manual para lidar com o fim de um auge, especialmente quando ele chega tão cedo. Cada integrante segue seu próprio caminho. Alguns retornam à vida comum, agora carregando a lembrança de algo que poucos podem dizer que viveram. Outros continuam ligados à música, de uma forma mais discreta, menos glamurosa, mas talvez mais verdadeira. Não existe derrota absoluta, mas também não há contos de fadas. Porque no fim das contas, alguns sonhos não acabam, eles só viram memória. Essa história se passa nos anos 60, uma época em que o rock começava a dominar o mundo, as rádios decidiam o destino de bandas inteiras e qualquer garoto com uma guitarra achava que podia mudar a própria vida com 3 acordes e uma boa letra. É nesse clima que conhecemos um grupo de amigos de uma cidadezinha esquecida do mapa. Gente comum, com empregos normais, vidas previsíveis, até a música entrar em cena. Eles não começam querendo fama mundial, nada disso. No início é só diversão. Ensaios improvisados, apresentações pequenas, shows em festas locais. A banda nem tem um nome definitivo, o equipamento é básico, o talento ainda está sendo lapidado. Mas tem algo ali que chama a atenção: química. Aquela combinação rara de energia, carisma e som que gruda na cabeça de quem escuta. E então surge a música certa, aquela canção que muda tudo. Uma batida contagiante, simples, mas impossível de ignorar. Uma música que faz o pé bater no chão sem pedir permissão. Quando eles tocam essa música pela primeira vez, ninguém ali imagina que aquele momento vai ser o início de uma avalanche. Mas é exatamente isso que acontece. A banda surge quase por acaso. Um grupo de rapazes comuns, cada um com sua vida simples, seus trabalhos normais e nenhuma expectativa real de virar algo grande. Eles tocam porque gostam, porque a música é uma forma de escapar da rotina, de se sentir diferente por algumas horas. Os ensaios são improvisados, cheios de erros, risadas e tentativas frustradas de fazer algo soar bem. Não existe perfeição, só vontade. Nesse início, fica claro que eles não são estrelas, estão longe disso. Falta técnica, falta experiência, falta até um nome definitivo para a banda. Cada um tem uma ideia diferente, ninguém entra em acordo, e isso já mostra que, apesar da amizade, eles são bem diferentes entre si. Alguns sonham alto, outros só querem se divertir, e tem quem nem pense muito no amanhã. O ambiente musical da época começa a aparecer aos poucos.
O rock está mudando tudo. O rádio manda mais do que qualquer outra coisa, e tocar uma música que agrade o público certo pode abrir portas inimagináveis. Mesmo assim, para eles, isso ainda parece distante. É como se aquele mundo fosse para outros, não para garotos de uma cidadezinha esquecida. Tudo começa a mudar quando surge a música. Aquela canção que parece simples demais para causar impacto, mas que tem algo especial. A batida é contagiante, o refrão gruda na cabeça e quando eles tocam, as pessoas reagem de um jeito diferente. Pela primeira vez, o público não só escuta, ele sente. É nesse momento que o filme deixa claro que algo importante está nascendo ali. A apresentação, que deveria ser apenas mais um show comum, acaba se tornando um divisor de águas. O público responde, vibra, canta junto, pede mais. Os olhares entre os integrantes mudam. Aquela sensação de "acho que isso deu certo" começa a surgir. Ainda não é fama, mas é a primeira vez que eles percebem que podem ser mais do que apenas uma banda local. É também nessa fase que começam os primeiros sinais de conflito, pequenos, quase imperceptíveis, mas presentes. Quem manda na banda? Quem decide o repertório? Quem leva o crédito pela música? No começo, tudo é empurrado para debaixo do tapete, porque o clima ainda é de empolgação. Mas as diferenças já estão ali, esperando a chance de aparecer. Antes, eles eram só caras comuns. Agora começam a se ver como algo maior. A música passa a ser encarada com mais seriedade. O ensaio deixa de ser brincadeira e vira compromisso. O sonho começa a tomar forma, mesmo que ninguém ainda tenha coragem de dizer isso em voz alta. E então, surge o primeiro contato com o mundo real da indústria musical. Um empresário aparece, alguém que enxerga potencial, que fala bonito, que promete oportunidades. Ele não surge como vilão, mas também não como salvador. Ele representa o sistema. Se vocês quiserem crescer, terão que se adaptar, mudar o visual, o nome, a postura. E isso já gera desconforto. A banda aceita, meio sem entender totalmente o que isso significa. Afinal, quem recusaria uma chance dessas? É o primeiro passo para fora da cidade, para fora da vida comum. Só que esse passo, apesar de empolgante, também é o início da perda de controle sobre o próprio sonho. Com o novo empresário assumindo as rédeas, a transformação é imediata. A banda ganha um nome definitivo, um visual mais vendável, figurinos pensados para chamar a atenção e um discurso pronto para entrevistas. Eles começam a entender que, naquele mundo, não basta tocar bem, é preciso parecer certo. A identidade passa a ser moldada conforme o que o mercado quer ver. A música, que antes era apenas uma canção divertida, vira um produto. Ela começa a tocar no rádio, primeiro timidamente, depois sem parar. Cada vez que os integrantes escutam a própria música tocando, a sensação é surreal. É como se a realidade estivesse atrasada em relação ao que está acontecendo. Eles ainda se veem como garotos comuns, mas o mundo já os trata como estrelas. As viagens começam. Hotéis, palcos maiores, públicos desconhecidos. Cada show é maior que o anterior, e a reação das pessoas cresce junto. Fãs gritam, pedem autógrafos, querem fotos. A banda começa a sentir o gosto da fama, e esse gosto é aliciante. É impossível não se empolgar quando centenas de pessoas cantam sua música em coro. Mas é exatamente aí que as rachaduras começam a ficar mais visíveis. O cansaço aparece. A rotina vira estrada, passagem de som, show, dormir mal e repetir tudo no dia seguinte. Aquela alegria espontânea do começo começa a dar lugar à obrigação. Tocar deixa de ser só prazer e vira trabalho, e nem todos lidam bem com isso. Cada integrante reage de um jeito diferente ao sucesso. Alguns se adaptam rápido, gostam da atenção, da sensação de poder e reconhecimento. Outros começam a se sentir perdidos, deslocados, como se estivessem vivendo o sonho errado. A amizade, que antes segurava tudo, começa a ser testada. Quem aparece mais? Quem fala nas entrevistas? Quem o público reconhece primeiro? Pequenas coisas viram grandes problemas. Comentários atravessados, olhares tortos, silêncios desconfortáveis. Ninguém diz nada diretamente, mas todo mundo sente. O empresário, por sua vez, continua empurrando a banda para frente. Para ele, aquele momento é agora. O sucesso tem prazo de validade e, se não for explorado ao máximo, acaba. Não existe espaço para dúvidas ou pausas.
Ele enxerga números, contratos, oportunidades. O lado humano fica em segundo plano. A pressão aumenta quando eles percebem que o sucesso pode ser curto. Uma música só pode não ser suficiente para sustentar uma carreira. A indústria quer mais, outro hit, outra apresentação memorável, outra estratégia de marketing. A banda sente o peso de ter que provar que não é apenas uma moda passageira. E no meio disso tudo, surge a pergunta que ninguém quer fazer. E se isso acabar amanhã? O sonho está no auge, mas a sensação de instabilidade é constante. Tudo parece incrível por fora, mas frágil por dentro. A banda cresce, mas se afasta. As decisões passam a ser tomadas por outras pessoas. O controle escorre pelos dedos, e quando eles percebem, já estão dentro de uma engrenagem difícil de parar. O brilho dos palcos começa a esconder o desgaste emocional. O que antes era união, agora exige esforço para se manter. Ainda existe música, ainda existe sucesso, mas a essência já não é a mesma. O sucesso, que antes vinha em ondas constantes, começa a dar sinais de cansaço. A música ainda toca, os shows continuam, mas já não existe a mesma explosão de antes. A indústria musical é rápida, impaciente, sempre em busca da próxima novidade. A banda sente isso no ar. Os olhares ao redor já não são tão atentos. O entusiasmo começa a esfriar. Dentro do grupo, as tensões que antes eram pequenas agora explodem de vez. Aquilo que foi ignorado no início volta com força total. Diferenças de visão, frustrações pessoais e sonhos incompatíveis aparecem sem filtro. Cada integrante percebe que não quer exatamente a mesma coisa para o futuro. Alguns ainda acreditam que é possível seguir em frente, reinventar a banda, lutar por um novo espaço. Outros já estão exaustos, emocionalmente drenados, cansados de viver um sonho que deixou de ser divertido. O que antes unia, agora separa. O empresário, sempre prático, começa a se afastar. Para ele, o tempo passou, a engrenagem precisa seguir girando, e se aquela banda já não rende como antes, é hora de procurar outra. Esse abandono silencioso deixa claro algo duro. Na indústria, o valor de alguém está diretamente ligado ao sucesso do momento. É nesse ponto que os personagens precisam encarar a realidade. O sonho aconteceu, mas não da forma eterna que imaginavam. Eles viveram algo único, intenso, mas passageiro. E aceitar isso é doloroso. Não existe manual para lidar com o fim de um auge, especialmente quando ele chega tão cedo. Cada integrante segue seu próprio caminho. Alguns retornam à vida comum, agora carregando a lembrança de algo que poucos podem dizer que viveram. Outros continuam ligados à música, de uma forma mais discreta, menos glamurosa, mas talvez mais verdadeira. Não existe derrota absoluta, mas também não há contos de fadas. Porque no fim das contas, alguns sonhos não acabam, eles só viram memória. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.